Olá, vamos mais uma aula onde nós vamos estudar a introdução à química orgânica. A química orgânica ela estuda os compostos que contêm carbono e os principais elementos que se ligam a esses carbonos são os elementos considerados elementos organógenos, que são aqueles que estão presentes na maioria dos compostos orgânicos. No caso, são o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, enxofre, e a gente pode acrescentar aqui também o fósforo. E os halogênios, que são os elementos da família 7A, que são o flúor, cloro, bromo e o iodo. O carbono, ele se encontra na família 4A, né? E ele tem 6, o número atômico dele é igual a 6, massa atômica igual a 12. Então, a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p2. Então, na camada de valência dele, ele tem apenas 4 elétrons, né? 4 elétrons na camada de valência. Então, por isso, a gente pode falar sobre o postulado de Kekulé, que o carbono ele é tetravalente, ele tem 4 valências, faz 4 tipos de ligações, né? Ele faz 4 ligações. Essas ligações podem ser ligações simples, ligações duplas, ou ligação tripla. E aí, além do carbono ser tetravalente, essas 4 valências dele, elas são equivalentes, são do mesmo tamanho. E ele, o átomo de carbono, eles ligam-se entre si formando cadeias. Podemos abordar aqui a valência desses elementos. Já coloquei aqui os principais, os elementos organógenos. Então, vamos lá. O carbono, como eu já coloquei aqui, ele tem a valência de 4. Ele é tetravalente. Como são essas ligações do carbono? O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, ou ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples, ou ainda ele pode fazer 2 ligações duplas. Tanto o fósforo quanto o nitrogênio pertencem à família 5A. Então, para eles completar o octeto, faltam 3 ligações. Por isso, eles têm 3 valências. E as valências podem ser 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, ou apenas uma tripla. O enxofre e o oxigênio pertencem à família 6A. Para 8 falta 2, então por isso eles têm 2 valências. Podem ser 2 ligações simples ou uma dupla. O hidrogênio está localizado na família 1A, por isso só faz uma ligação. Halogênio, família 7A. Para 8 falta 1. Então, flúor, cloro, bromo e iodo só fazem apenas uma ligação, sendo essa ligação simples. Hibridação pode ser no carbono, pode ser tipo sp3, sp2 ou sp, ficando o átomo de carbono sempre com 4 valências. Então, vamos lá. Aplicada a carbono, sp3, a gente pode determinar como a geometria tetraédrica, aquela que só faz 4 ligações simples. E ligações simples, ela tem um tipo de ligação dela que ela é chamada de sigma. Carbono fazendo apenas 4 ligações simples. Tem 4 ligantes aqui diferentes, então ele é um carbono sp3. Quando eu não estiver tratando de carbono e esses elementos, eu dei o exemplo aqui de oxigênio e nitrogênio, e esses elementos possuem 4 nuvens eletrônicas, também serão sp3. Aí você pode pensar, mas Cristiane, eu não estou vendo 4 ligantes.
O carbono nós temos 4 hidrogênios e no oxigênio a gente tem apenas 2. Então, eu gostaria que vocês relembrassem a teoria do octeto. O oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele possui 6 elétrons. Então, ele gastou 2 ligando a esses hidrogênios. Ele ainda sobra 4 elétrons para ele. Então, são 2 pares de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons, eles são contados como nuvem eletrônica. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse também é sp3. O nitrogênio é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência, gastou 3 com os 3 hidrogênios, sobra 2 para ele. Então, sobra um par de elétron. Então, nós também temos 4 nuvens de nuvem eletrônica, que também o nitrogênio aqui, nesse caso, a amônia, é sp3. Já o sp2 é quando o carbono ele é considerado trigonal ou triangular plana. Ele vai possuir uma dupla ligação, que vai fazer ligação sigma e pi, e duas simples, que são sigma. Então, olha aqui, sempre que a ligação for simples, ela vai ser chamada de sigma. Sempre que ela for dupla, uma será sigma e a outra será pi. Então, aqui nós temos 3 nuvens eletrônicas. E no SP é linear, 2 duplas. Quando houver 2 duplas, uma será sigma e a outra pi. Então, nós temos 2 sigmas e 2 pi. Então, nós possuímos 2 nuvens eletrônicas nesta molécula. Uma coisa muito importante que eu estou esquecendo de falar, que a química orgânica ela estuda os compostos que contêm carbono, e eles são os elementos organógenos. Porém, precisamos nos atentar que existem alguns elementos que possuem carbono, porém eles não são orgânicos. Eles são compostos inorgânicos. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o ácido carbônico, o carbonato de sódio, o dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, e o ácido cianídrico. Possuem carbono em sua fórmula e não são orgânicos, são compostos inorgânicos. Atenção com esse detalhe, pessoal. Na próxima aula, nós veremos sobre a classificação dos carbonos. Até mais.